Agora sim, para a gurizada que vai ver isso aqui depois, aulinha de PG, tá? Aulinha preparada pelo professor Fábio. Pausem, leiam um exemplo e depois sigam na explicação. Bom, então se a gente fizer essa função e for trocando os valores, a gente vai ver um crescimento que é o seguinte, é um crescimento exponencial. Então se eu botar aqui a função com o valor de x igual a 3, 2 elevado na terceira potência, 8, f de 4, a função com o valor 4 vai dar 16. E vocês vão percebendo que se a gente começar a aumentar esses valores, o resultado vai crescer muito, muito rápido. Se a gente for para... Para quem já jogou 2048 sabe a lógica, aquele joguinho lá de passar para um lado para o outro, juntando. Vai 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Ele começa a explodir o valor. O valor vai subir muito. Então, gatilho de vício, esse jogo é viciante. Então o que acontece? Se eu tenho uma folha de papel, que nem eu tenho aqui, inicialmente, se eu dobrar ela, ela vai continuar fininha. Só que cada vez que eu for dobrando mais, a espessura da minha folha vai dobrar. E esse valor vai começar a subir muito rápido. Como ele vai subir muito rápido, gente, quantos vocês chutam aqui? Vamos primeiro facilitar um pouco a conta de vocês. Vamos escrever essa conta que a gente quer saber de forma matemática, tá? O que a gente tem aqui? Bom, a gente quer que ele chegue no valor do Burj Khalifa, que são 828 metros. Como as nossas alternativas, vocês percebem que ela está bem aberta, está entre 10 e 100, entre 100 e 1000 vezes. Como ela está muito aberta, o que eu tinha ensinado para vocês? Se ela não é muito precisa, eu posso alterar esse valor para ficar mais simples para mim, né? Para facilitar fazer a conta. Ao invés de ser 828, que é um número ruim de calcular, como a gente tem aqui ó, 75, vamos botar um múltiplo que tenha um 75 aqui. Vamos chamar de 750 metros. E se a gente chegar numa dúvida, a gente arredonda para cima. Por quê? Porque a gente baixou o valor. Certo? Bom, então vamos lá. Eu tenho que chegar a 750 metros. O que eu vou fazer? A minha folha inicialmente tem 0,075 milímetros. Milímetros. Eu quero transformar para metros, né? Porque eu tenho que ter a mesma unidade. Se é milímetro, é dividido por 1000. Botando isso aqui em notação científica, vocês devem lembrar, isso aqui vai ficar a partir da vírgula, como é que a gente lê? Uma casinha, duas casinhas. Então, 7,5 vezes 10 na menos 2. Passou duas casinhas da vírgula. 1, 2, 10 na menos 2. Como é dividido por 1000, é mais 10 na menos 3. Então, é 7,5 vezes 10 elevado na menos 5. Vocês lembram disso? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Esse 0,075 virar 10 na menos 5. Metro. Que multiplica 2. Por que 2? Porque cada vez que eu dobro a folha, ela dobra de tamanho. Então, cada dobrada que eu fizer, ela multiplica. Vezes quantas vezes eu vou dobrar? Bom, isso que eu quero saber. Então, em vez de escrever 2 vezes 2 vezes 2 até eu achar, vamos botar 2 elevado num valor x qualquer. Que o x é o número de dobraduras que eu preciso fazer para chegar nesse valor. Aqui, a gente tem 75, ou melhor, 7,5 vezes 10 na 2, porque é 7,5 vezes 100, né? 7,5 vezes 10 na 2. Posso passar isso aqui dividindo? O que a gente vai ter? 7,5. Isso aqui escrever no PC é péssimo, mas tudo bem. 7,5 vezes 10 elevado na 2 positivo, dividido pelo que a gente tem ali, 7,5 vezes 10 elevado na menos 5. Isso aqui é igual a 2 elevado na x. Aqui, esse 7,5 em cima e embaixo pode cortar. Deixa eu fazer de outra cor. A gente pode cortar aqui porque é o mesmo valor, está multiplicando. Só se está multiplicando em cima e embaixo, posso cortar. Não posso quando eu estou somando nem subtraindo. E aqui a gente tem 10 elevado na 2 dividido por 10 elevado na 5. Isso aqui vai dar 10 elevado na 7. Porque dá menos 5, né? Então, vai passar para cima, 5 positivo. Isso aqui vai dar 10 elevado na 7. 2 elevado na x. Agora, qual que tem que ser o valor de x para que Agora que a gente facilitou um monte a nossa conta, vocês percebem que ficou bem mais simples a nossa conta, ao invés de fazer toda aquela contarada.
a gente botou de um jeito bem mais simples, qual faixa tem que ser o x para que isso seja igual, gente? Letra A, letra B, letra C, letra D. A gente ainda não sabe como resolver essa conta, tá? Então, o que tá fazendo, vai ter que ser no olho. A gente ainda não aprendeu como é que resolve esse tipo de conta. Isso aí é com logaritmo. Quem que vai dar o chute aí? Quantas vezes eu tenho que dobrar uma folha de papel? Entre 100 mil vezes e 1 milhão de vezes para chegar no Burj Khalifa? Ainda não, João. Pouquinho menos. Chuto a D, 10 mil vezes. Se eu dobrar um papel 10 mil vezes, ele vai chegar no tamanho do Burj Khalifa, será? O Burj Khalifa é alto, 750, né? 750 metros de altura, quase 1 quilômetro para cima. Eu vou dizer porque eu tentei fazer a conta. Tá baixando já. 1000 vezes, eu dobrar o papel 1000 vezes. Gente, lembra o que eu falei? Quando a gente está trabalhando com um exponencial, os números explodem. E eles vão muito alto, muito rápido. Se vocês fizessem essa conta, eu não vou... Eu posso até explicar para vocês o que a gente teria que fazer. A gente faria o logaritmo dos dois lados, né? Logaritmo base 10. Então, log de 10 elevado a 7, que isso aqui vai dar 7, é igual ao log de 2 elevado a x, para quem lembra lá do médio, tá? Então, isso aqui, log base 10 de 10 elevado a 7 é o próprio 7, e log 2 elevado a x, vocês podem usar uma propriedade do logaritmo que o expoente vai para frente, então é x que multiplica log de 2. Deixa eu ver quanto dá log de 2 aqui, só na calculadora, para ficar mais fácil. Dá 0,3. E o nosso x vai dar alguma coisa próxima de 23,5. Então, eu precisaria fazer, vou botar aqui, 24 dobraduras. Eu precisaria fazer 24 dobras de papel para eu conseguir chegar a uma folha de papel. Se eu dobrar ela 24 vezes, ela vai ficar do tamanho do Burj Khalifa. Isso é muito estranho. Vocês concordam comigo, né? Parece muito pouco, né? Poxa, como assim? Pô, 24, né? Pô, uma vez, duas vezes. Só que eu não consigo compreender como. É que é o seguinte, vamos lá, agora vamos começar para a aula de hoje. A gente vai entender como é que funciona esse comportamento, vamos descrever ele matematicamente para que vocês compreendam por que isso vale. Porque ele é realmente muito pouco intuitivo isso. Então vamos lá. O que é uma progressão geométrica? Professor, quando que é a aula de log? A aula de log, deixa eu abrir o cronograma aqui. Estou com ele aberto. PA, PG, vai ter gel agora, espacial. É daqui a 1, 2, 3, 4 semanas, 5 semanas. É no mês que vem. Porque daí vocês vão ter mais uma aula de PG, exercícios e revisão, inequações com o professor Augusto, depois exponencial e logaritmo. Só acredito vendo você dobrando aí. Pô, se eu conseguisse fazer isso, meu Deus, estaria no Domingão do Faustão lá fazendo ao vivo isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Tá bom, vamos lá. O que é uma progressão geométrica, então, gente? Progressão, que nem vocês viram na aula de PA, ela vai ser uma sequência de números, né, que vai seguir uma certa ordem de crescimento. Essa progressão, quando ela é geométrica, ela vai ser de tal forma que o quociente entre os dois termos consecutivos é constante. O que é o quociente, gente? Quociente é o da divisão, é o resultado de uma divisão. O que ele quer dizer? Se eu pegar o primeiro e o segundo termo, ou o terceiro e o quarto, ou o quinto e o sexto, dois termos consecutivos, e eu dividir um pelo outro, ele vai ser sempre o mesmo valor. Então, se eu pegar aqui nessa progressão geométrica, é o seguinte: 1, 2, 4, 8, 16. É o que a gente estava vendo, né?
O que está acontecendo aqui? Para cada valor, eu estou multiplicando por 2. Estou multiplicando por 2 aqui. Próximo pulinho, multiplico por 2 aqui. Então, se eu pegar, como a multiplicação é sempre por 2, se eu pegar esse termo aqui e esse termo aqui e dividir um pelo outro, o que vai acontecer? 32 dividido por 16 vai dar 2. Vai dar a razão da minha progressão. Então, essa aqui, que está colocado errado, essa diferença não, né? Essa divisão, esse quociente vai ser denominado a razão da progressão. Do mesmo jeito que vocês tinham lá na progressão aritmética, era um valor que eu somava ou subtraía, na geométrica é um valor que eu multiplico ou divido. Claro, lembrando, sempre que eu estou trabalhando tanto com aritmética quanto geométrica, eu subtrair é somar um número negativo, ou eu dividir é multiplicar por uma fração. Né? Então, está dividindo por 2, professor, mas aí estava escrito que estava multiplicando por 1/2. Mesma coisa. Sempre que eu multiplico por uma fração, é a mesma coisa que eu estou dividindo. Certo? Então aqui, por exemplo, essa de baixo, o que está acontecendo? De 27 para 9, para 3, para 1, para 1/3, para 1/9, o que está acontecendo? Ele está dividindo por 3. Vamos falar sempre como se a gente estivesse multiplicando. Então isso aqui está multiplicando por 1/3. Isso aqui está multiplicando por 1/3. Essa última aqui de baixo, gente, o que está acontecendo aqui? Está multiplicando pelo quê? Por menos 1. Vamos pegar e vamos reescrever. Se eu falar isso aqui para vocês, ó. Se eu mostrar essa aqui. 1, menos 2, 4, menos 8, 16, menos 32. O que está acontecendo aqui, gente? Qual que é a razão dessa minha progressão? Menos 2. Vocês percebem que sempre que eu vou ter uma razão negativa, os meus valores vão ficar pulando de negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Por quê? Porque positivo com positivo, negativo com negativo fica positivo, positivo com negativo fica negativo. Então, ele vai ficar trocando, vai ficar dando positivo, negativo, positivo, negativo. Então, se vocês acharem encontrarem uma progressão nesse formato aqui, vocês não precisam nem saber qual que é a razão. Se está trocando positivo e negativo, o sinal é menos. A minha razão tem um sinal negativo. Certo, gente? Vamos fazer um exemplinho? Não vamos fazer um exemplinho. O exemplinho é daqui, é lá na frente. Ó, quando não é o cara que faz o slide. Vamos lá. Como é que a gente faz para escrever essa nossa progressão de forma genérica, para ser qualquer valor? Então, a fórmula para calcular o valor do enésimo termo, lembrando, enésimo é um termo lá na frente, sendo n um valor qualquer, pode ser o 5.000, termo da sequência, sabendo o primeiro e a razão. Porque imagina, eu te digo, olha, querido, a parcela da tua casa vai ser uma progressão geométrica de 1%. Qual vai ser o valor da tua parcela? Tu sabe a tua parcela inicial, mas como é que eu vou saber se é um bom negócio? Vai que fazendo um financiamento de 5, 6 anos, como é que eu vou saber se lá no 6º ano vai ter uma parcela absurda? Porque vocês já viram que o papelzinho dobrando dá o Burj Khalifa em 23 dobradinhas. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, a gente tem que saber lá na frente como é que vai ficar. Como é que a gente vai fazer isso? Eu sei que o A1, que eu estou chamando o primeiro termo, para o A2, esse pulinho aqui é vezes a razão Q. Para o A3 é vezes a razão Q. Para o A4 é vezes a razão 4. Do A1 para o A3 é vezes 2Q. Ou melhor, escrevi errado. É vezes Q ao quadrado. Por quê? Multipliquei por Q, multipliquei por Q, Q ao quadrado. Do A1 para o A4 é vezes Q na terceira. Então, vocês percebem, ó, é o 4 menos o 1 vai dar 3. Então, multiplico 3 vezes. Por quê? Do primeiro para o quarto eu dei 3 pulinhos. Cada pulinho eu multiplico por Q. Então, 1, 2, 3 pulinhos, que é o cubo. Se eu quero saber aqui, gente, do A1 para o A8, quantas vezes eu tenho que multiplicar por Q? Multiplicar a razão. 7 vezes, exatamente. Então, aqui, Q7. Sabendo isso, gente, o que a gente pode tirar de conclusão? Bom, eu sei que o meu valor AN
Deixa eu fazer aqui. O meu valor, que é 7, AN, ele vai ser, de algum jeito, misturado com isso aqui. Certo? Como é que a gente vai escrever? Eu estou partindo do A1 e estou multiplicando por Q um certo número de vezes. Então, eu vou partir do A1, então tem que ter o A1 ali. E ele vai ser multiplicado pelo Q elevado em N menos 1. Por que N menos 1? Porque a gente está partindo do A1, né? Estou partindo do A1. Eu quero saber o valor. Qual valor? Ah, o N. Se eu quero 8, é 8 menos 1. Se eu quero 20, é 20 menos 1. Se eu quero 50, é 50 menos 1. Então, é A1 vezes Q elevado na N menos 1. Que é o que vocês têm aqui muito mais bem escrito, bonitinho. Todo mundo entendeu como é que funciona essa fórmula? É o primeiro vezes o número de pulinhos que você dá até o próximo. Mas, pensa comigo. Ah, professor, daí eu tenho que saber qual que é o primeiro, né? Vai que eu pego o negócio, pego o bonde andando e eu não sei qual que é o primeiro. Eu sei qual que é o 10º. Eu quero saber o 15º. Não sei qual que é o primeiro. Não me falaram qual que é o primeiro. Bom, daí o que você faz? Você para e pensa o seguinte. Bom, eu sei que a diferença do primeiro, ou melhor, do primeiro para o oitavo é o primeiro, vezes o número de pulinhos que ele deu. A diferença do 10º para o 15º é o 10º, vezes o número de pulinhos que ele deu. A lógica se aplica igual. Em vez de eu trocar aqui 1 por 15, aqui vai ser o 16, o 17, o 18, mas a lógica vai continuar exatamente a mesma. Certo? Então o que a gente vai fazer? A gente pode escrever o seguinte. Vamos chamar esse primeiro número que eu peguei de P. Tá? Então, aqui em vez de ser A1, vai ser o AP. Quanto que vale o P, professor? Quanto você quiser. Desde que seja menos que N, né? Porque eu estou fazendo do P até o N. Então, o P tem que ser menor. Se eu sei que do P até o N tem 5 pulinhos, certo? Tem 5 de diferença, eu vou fazer a mesma lógica. O AN vai ser igual ao AP, então o valor inicial aqui, vamos chamar o AN esse aqui. Vai ser igual ao AP vezes N menos P, para dar o número de pulinhos. Essa é a fórmula geral. Professor, eu quero só usar essa aqui. Bom, essa aqui, elas são exatamente iguais, tá, gente? Se vocês botarem um aqui, vai dar na mesma. Tudo certo, gurizada? Compreendido? Barbadex. Vamos lá, vamos fazer um exemplinho. Eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem isso aqui. 3 minutos. 3 minutos. Já que é um exercício de Enem. E depois a gente dá uma pensada junto, dá uma estudada, tá bom? Façam aí, depois vão mandando ok no chat. Quem acabou ou quem desistiu. Falou, professor, isso aqui é muito difícil, não quero. Vai mandando também. Feito, gurizada. Todo mundo conseguiu? Feito, então podemos corrigir, gente. Vamos lá. Uma questão... Não sei de onde que é essa faculdade, não reconheci esse. Enfim, um carro cujo preço à vista é de R$24 mil pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de 4 mil e a quarta de R$1.000. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição do carro? Essa empresa sempre muito clara com seus valores, parece uma empresa de verdade. O que ela fez? Ela te disse que o A2 é 4 mil e que o A4 é R$1.000.
Como é que a gente pode fazer essa lógica? Bom, a gente tinha visto a formulinha, acabou de ver ela, né? Primeiro vamos descobrir qual que é a razão dessa progressão geométrica. Eu sei que o A2 para o A4, o que a gente vai fazer? O A4 é igual ao A2 multiplica a razão elevado em 4 menos 2. É a lógica do AN é igual a P vezes Q elevado no N menos P. Então, elevado em 4 menos 2, 2. Então, 2. Passa, por outro lado, dividindo o nosso 4.000, então dá 1 sobre 4. 1 sobre 4, corta os zeros ali. É igual a Q ao quadrado. Ah, esqueci. Ao quadrado pode botar assim que fica mais bonito. Sendo assim, tem o expoente ali ao quadrado, tira a raiz dos dois lados, a gente vai ficar com 1 meio é igual a Q. Então, nossa razão é de 1 meio. Então, a nossa progressão geométrica, que a gente não sabia como é que era, a nossa progressão de preços ali, né? Ela era x, 4.000, daí tinha y, aí tinha z, ou melhor, aí tinha 1.000, aí tinha z. Quantos são esses valores? Bom, eu sei que de x para 4.000, eu multipliquei por 1 meio, ou eu dividi por 2. Sendo assim, nosso primeiro valor é 8.000. O segundo é 4.000. Dividir por 2 de novo. 2.000, 1.000, 500 pila. Tá aí a nossa progressão geométrica dada das parcelas que ele vai pagar depois da entrada. Se eu sei que ele vai pagar isso de parcelas, e eu tenho que fechar 24 mil reais, quanto foi a minha entrada, gurizada? Quem fez a conta aí? Tinham feito desse jeito? Só para fazer certinho. 8.500, 7.500. Vamos ver. Bom, 8.000 mais 2.000, 10.000. 4 mais 1, 15.000. 15.500. Então, a nossa conta é 24.000 menos 15.500. Que dá... Só para não falar besteira. 6 ou 8.500. 8.500. 16, 8.500. É isso aí. Não, nem te estressa, Daniel. Isso aqui é bem fácil de errar. Inclusive, eu parei aqui para não falar bobagem. 8.500 reais. Tranquilo essa questão, gente? Todo mundo entendeu a lógica? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Meninas, que vocês não falaram nada. Tudo tranquilo? Ok? Ok, perfeito. Como que a gente faz? Ah, lembrando, né? Aqui a gente tinha 5 termos para somar da nossa PG. 5 termos é tranquilo, né? Eu consigo somar 5 números sem problema nenhum. Mas imagina que eu estava fazendo aquele exemplo de antes, em que o cara financiou esse carro, em vez de 5 parcelas, ele financiou em 2 anos e meio, sei lá. Daí o cara tem 30 parcelas para pagar. Como é que eu vou somar todas essas parcelas? Vai ser muito difícil, muito mais chato eu fazer isso. Até porque na hora da prova vocês não têm uma calculadora. Então, é bem legal que vocês saibam como somar os termos da PG. O Fábio botou ali que não tem a historinha do Gauss. Essa é a historinha mais clássica de todo professor de matemática adora contar a história do Gauss na soma da PA. Na PG não tem tanto glamour assim. Ela é bem mais chatinha. Mas ainda tem a fórmula aí para quem gosta. Ó, essa beleza dessa manipulação matemática. Que eu não vou entrar em muitos detalhes, tá, gente? O que a gente vai ter? Supondo que a gente tenha uma progressão geométrica desse formato aqui, uma SN, né, que tem uma progressão geométrica chamada S com N termos, A1, A2, A3, até a N. Isso aqui vai infinitamente, tá? Considerem que isso aqui é lá no infinito. Usando a fórmula do termo geral, o que a gente pode fazer? Ao invés de escrever A1, A2, A3, eu posso escrever A1, A1 vezes Q, A1 vezes Q ao quadrado, A1 vezes Q ao cubo, até A1 vezes Q na menos 1. Tranquilo? Opa, pulei um slide. Como que a gente vai fazer para dar uma maracutaia aí e a gente conseguir chegar numa fórmula da PG? A gente vai multiplicar pelos dois lados pela razão.
Aí, ao invés de ter aqui, ó, no finalzinho, a gente não vai ter Q, N menos 1, a gente vai ter Q vezes N, porque tu multiplicou por Q. Aqui o SN vai estar multiplicando por Q e todos os outros termos vai estar multiplicando com Q. O que vai acontecer? Tá? Se eu pegar e eu subtrair a primeira da segunda, a gente vai ter o seguinte. Esse termo corta com esse termo corta com esse termo corta com esse terceiro que estaria aqui. E o antes desse é o QA1, QN menos 1. Então, esse aqui corta com esse aqui. Esse termo não corta com ninguém. Este termo não corta com ninguém. E esses dois aqui também sobram. E a gente vai chegar nessa expressão aqui. Sn vezes Q menos Sn é igual a A1 vezes Q na N, aqui embaixo, menos A1. Aqui a gente só isola o Sn aqui para frente, o A1 aqui para frente também, e a gente vai ter que a nossa soma dos termos da PG vai ser A1 que multiplica a razão elevada na N menos 1 sobre Q na menos 1. Gente, isso aqui a gente usa para PG finita. PG que acaba, tá? Por quê, gente? Porque imagine o seguinte, se eu tiver um número n infinito ali, eu não consigo fazer a conta. Eu não vou conseguir fazer a conta, porque se eu botar um n tendendo a infinito, ele vai tender para infinito também. Porque vai ser, sei lá, 2 elevado na infinito. Nem faz sentido, né? Vai ser infinito, não é um valor, não é um número que a gente consiga mexer. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? Se for uma soma de termos infinita, a razão tem que estar entre 0 e 1. Tá? Vai ter que estar entre 0 e 1. Porque se ela for maior do que 1, o termo vai continuar crescendo infinitamente. Se for 0,1,0001, bom, quando a gente multiplicar isso por 1 trilhão de vezes, vai explodir. Claro, João, essa parte é bem complicada. Se perdeu no meio. Se perdeu no meio do quê? Depois dos cortes aqui. Depois daqui. Bom, a gente sobrou isso aqui, né? Sobrou essa parte da frente e sobrou isso aqui. A gente pegou essa aqui e diminuiu dessa. Fez menos essa aqui. Aí, então a gente pegou esse termo aqui, do Sn, a soma dos termos, vezes Q e o A1 vezes Q, botou aqui, ó, SQ e o A1 vezes Q, menos esse aqui, vezes esse, igual esse aqui. Então, a gente tem esse aqui e menos esse aqui, certo? Daqui, o que a gente fez? A gente isolou o Sn. Se você fizer o chuveirinho aqui, vai ver que é a mesma coisa que a gente tem aqui em cima. Então, a gente isolou o Sn ali. Mesma coisa a gente fez com o A1. A gente isolou o A1. Então, estava multiplicando aqui os dois, multiplicou os dois. E depois a gente passou todo esse termo aqui por outro lado, dividindo. E a gente chegou nesse valor aqui embaixo. Tudo certo? Beleza? Beleza pura. Vamos lá, gente. Essa questão ela é meio chatinha. Ela tem uma manipulaçãozinha matemática mais complicada. Eu vou dar 3 minutos de novo. 3 minutos é um bom tempo para fazer um exercício. Vou dar um tempinho para vocês e depois eu explico como é que a gente faz junto, tá bom? Façam esse exercício aqui. Para quem não anotou, anote no seu caderninho, que pode ser útil. Pode ser que não seja útil. Vamos ver. Então anotem essa fórmula, que isso aqui é bem importante. Professor, tem que decorar essa fórmula? Tem. Pior que tem. Assim, vocês não precisam decorar a fórmula, vocês podem lembrar como é que funciona a soma de uma PG, né? Vocês podem lembrar que é assim que se desenvolve uma PG, e depois vocês podem lembrar que é só multiplicar por Q, diminuir uma pela outra, chegar nessa conclusão aqui no meio da prova. Aconselho? Nem um pouco, vai ser bem difícil. Então, essa é uma das fórmulas que vocês têm que decorar. Dificilmente se usa essa, tá? Vocês vão ver que tem uma que se usa bem mais, aparece muito mais exercícios, que é para soma infinita de PG. Tá? Então vamos lá, façam um exercício, 3 minutinhos. Depois vão mandando no chat. Conseguiu com facilidade?
E aí, conseguiram fazer? Não conseguiram fazer? Precisam de mais tempo, de menos tempo? Posso seguir? Como é que vai ser? Não exatamente foi. Essa questão é difícil. Essa é uma questão difícil. Inclusive, é uma pergunta. Depois, na verdade, não. Depois eu vejo. No final da aula, depois a gente conversa de coisas aleatórias. Certo, vamos lá. Então vamos ver como é que faz essa questão. A gente tem aqui uma função real f definida por uma função que depende de x, 2 elevado na menos x. Isso aqui é importante. O valor da expressão S, ou melhor, a soma da PG do f0. O que é o f de 0? É 2 elevado na menos 0, que é 1. Mais f de 1. O que é f de 1? 2 elevado na menos 1. Então, quando a gente está escrevendo aquilo ali, a gente está escrevendo a mesma coisa que escrever isso. A soma de 2 elevado na 0, mais 2 elevado na menos 1, mais 2 elevado na menos 2, mais menos 2, mais 2 elevado na menos 3, e assim por diante. Certo? Vamos pegar lá a formulinha que a gente acabou de definir, que é o seguinte. O primeiro termo vezes a razão elevado na n menos 1 sobre a razão menos 1. Qual que é a razão aqui, gente? Qual que é a razão disso aqui? 1/2. Muito bom, João. Isso aí mesmo. 1/2. Por quê? Porque é só multiplicando, está multiplicando por 2, só que é 2 elevado a menos 1. Então, vai ser 1/2. Pera uma coisa. Menos 1. Isso aí, perfeito. 1/2. Tá. Achei que eu estava viajando. Exatamente, João. 1/2. Então, vamos só tacar na nossa fórmula aqui, que a gente já trabalhou, teve uma trabalheira para descobrir como é que funciona ela. Vamos usar ela agora já prontinha para nós. Então, a soma vai ser... Soma é igual. Qual que é o A1? No caso, o nosso A0, né? Porque a gente está ali começando do zero. Então, o nosso A0 é 2 elevado na 0, que é 1. Então, 1 que multiplica. Como é que é a fórmula? A fórmula é Q, a razão elevada na n menos 1. Maria. Então, a nossa razão, 1 sobre 2, elevado na n. Quanto que é o n? 100 menos 1. Menos 1. Tudo isso dividido por 1/2 menos 1. Então, menos 1/2. Isso aqui está tremendamente confuso. Eu vou escrever com lápis, não quero nem saber. S é igual a 1 que multiplica 1 sobre 2 na 100 menos 1 dividido por menos 1/2. Agora sim, agora fica bonito, fica claro, parece uma fração de verdade. Continuando essa conta, o que a gente vai fazer? Bom, isso aqui tudo está em cima, isso aqui tudo está embaixo, isso aqui está embaixo. A gente tem uma divisão, né? Então, quando eu tenho que dividir com uma fração, a gente vai manter o de cima e inverter o de baixo. Já chegamos lá, João. Vamos terminar aqui. Então, S é igual a 1 sobre 2 elevado na 100 menos 1, que multiplica, está aqui embaixo, passa invertido. Né? Então, que multiplica 2. Fiz uma coisa errada, pessoas. Fiz uma coisa errada. Qual que é aqui o nosso n? O nosso n não é 100. Sabia que tinha alguma coisa errada. O nosso n não é 100. Por quê, gente? Por que o nosso n não é 100?
Eu errei essa parte aqui da conta. Por que isso aqui tá errado? Esse 2 elevado na 100 não é elevado na 100, é na 101. Por quê? Porque a gente não está começando do 1. A gente está começando do 0. O n é o número de termos da minha progressão. Se a gente começa do 1 até o 100, são 100. Se eu começo do 0 até o 100, são 101 termos. Então, aqui, perdoem o prof. Então, isso aqui não vale 100. Isso aqui vale 101. Então, 101, 101 aqui. Deixa eu só fazer um negócio. Meu Deus, que horror que está isso. Eu vou apagar tudo isso aqui, porque isso aqui está muito feio. Tá? Então, seguindo o raciocínio, como a gente tinha ali embaixo, multiplicado, então fica menos 2 ali em cima. Então, isso multiplica isso. Fazendo essa multiplicação, 1 sobre 2 elevado na 101 vezes 2 fica menos 2 elevado na menos 100. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Espero que sim. Mais 2. Qual que é a resposta, gente? Letra E. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Ficou claro? Alguém não entendeu? Professor, me perdi, tu apagou ali, não sei mais o que fazer. Avisem. Tudo certo? Massa. Bom, vamos tacar a ficha. Questãozinha do Enem. Alguns modelos de rádio automotivo, essa é uma questão bem legal de fazer, inclusive, são protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar um código secreto composto de 4 algarismos. No primeiro caso de erro, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Então, primeiro eu espero 60 segundos, na segunda vez que eu errar, eu espero 2 minutos, na terceira vez que eu errar, eu espero 4 minutos, na quarta vez que eu errar, eu espero 8 minutos, e assim por diante. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na 10ª tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa. Nos casos das vezes que ele errou, a pessoa iniciou uma nova tentativa imediatamente após a liberação do tempo de espera. O que o exercício quer saber? O tempo total em segundos gasto por essa pessoa para ativar o rádio, sendo que ela errou 9 vezes e acertou só na 10ª tentativa. Então eu tenho 10 tentativas, 30 segundos a cada digitada de senha, 60 segundos para o primeiro erro, então nosso A1 vai ser 60 segundos, e o tempo de espera vai dobrar a cada erro. No final eu quero saber quanto que é a minha soma total de segundos. Façam, opa, escrevi um 2 aqui. Façam aí e a gente vai corrigir depois. Questãozinha de Enem, clássico, 3 minutinhos. Feito, gurizada. Todo mundo conseguiu fazer? Descobriram quanto tempo que ia demorar para eu quebrar esse código com 10 tentativas? Na minha ele ficou idoso. É verdade. E pior que fica, e pior que demora um tempão, deixa eu ver aqui. Não chega a ficar idoso, mas vai passar o dia inteiro lá digitando. Vamos lá então, gente. Como é que a gente vai fazer? Bom, isso aqui é simplesmente uma soma de PG, né? Então, o nosso A1 vale 60 e a nossa razão é 2, porque o tempo dobra. Como é que a gente pode fazer para facilitar a nossa conta? Ao invés de chamar de 60 segundos, vamos escrever 1 minuto. Professor, pode isso? Pode. Só no final você tem que lembrar de converter de volta para segundos, que a questão pede em segundos. Então vamos lá, como é que é a nossa formulinha? Então, a soma é igual ao A1, vale 1, vezes Q na N, então 2,
elevado na n, quanto que é o n? 10 tentativas. Menos 1. Jesus, escrever com o mouse. Menos 1. Dividido por Q menos 1. Então, 2 menos 1, o próprio 1. Então, é 2 elevado na 10 menos 1. 2 elevado na 10 vai dar 1024. Menos 1, 1023 minutos. Gente, está feita a conta? O que está faltando aqui? Além de multiplicar para segundos, né? O que está faltando aqui? Os 30 segundos para digitar a senha em cada uma delas, cada tentativa. Foram 10 tentativas. Então, mais, a gente está trabalhando com minutos, 10 tentativas, 30 segundos cada uma, 5 minutos. Mais 5 minutos, então a gente tem aqui 1028 minutos. Multiplica por 60 segundos cada minuto. A gente vai chegar num total de, deixa eu ver aqui, não tenho que fazer na mão, a nossa soma total vai ser de 61.680 segundos, que dá mais ou menos umas 18 horas que o cara passou dentro do carro perdendo. Então vocês imaginam, a gente não viu a análise combinatória. A gente já viu a análise combinatória? Não fui eu que passei. Vocês já viram isso? Deixa eu ver no cronograma. Não, vocês não viram a análise combinatória. Vocês vão ver a análise combinatória. Para ver quantas tentativas eu precisaria para acertar um código de 4 dígitos, o cara ia precisar passar alguns séculos aí tentando até ele conseguir testar todas as possibilidades com essa lógica. Feito, gente, alguma dúvida nessa questão? Para os nossos 20 minutinhos, reta final da aula, sem dúvidas. Vamos lá. Última matéria de hoje. Soma da PG infinita, que é o seguinte. Uma bola é solta de uma altura de 1 metro. Então, eu tenho aqui o meu chão. Vamos lá, deixa eu fazer uma. Eu tenho aqui o meu chão. E eu soltei uma bolinha dessa altura aqui. Depois que ela vai picar a primeira vez, ela vai recuperar metade da altura. Então, ela vai recuperar metade da altura. Na terceira vez, ela vai recuperar metade da altura que ela tinha na segunda vez. E assim por diante. Então ela vai picando bem, cada vez menor, bem pequenininho. Aqui, ó, pontinho. Qual que vai ser a altura total percorrida pela bola até parar? Como é que a gente vai calcular isso? Bom, eu sei que aqui, inicialmente, ela andou 1 metro. Por que não vai? O mconf não está me obedecendo. Então, vamos lá. A soma total vai ser o quê? A primeira ela andou 1 metro. Na segunda, ela andou... Vamos botar que eu joguei a bolinha para cima, tá? Eu joguei a bolinha para cima para ficar mais fácil nossa conta. Então, ela andou 2 metros. Ela subiu 2, subiu 1, desceu 1. Ela picou, ela sobe 1, sobe meio, né? Depois desce meio. Então, mais 1. Mais 0,5, mais 0,25 mais 0,125, ou vamos escrever isso aqui da forma de fração, que é o jeito mais legal de escrever, mais 1 dividido por 4, mais 1 dividido por 8, mais 1 dividido por 16. A diferença dessa aqui para o que a gente estava fazendo, gente, é que aqui vocês não têm um valor final. Ah, professor, mas uma hora a bola para de picar. Na vida real, para. No nosso mundo da matemática, que sei lá, tudo pode ser considerado uma esfera, despreza atrito, resistência do ar, não, ela não vai parar de picar nunca. Então a gente vai ter que fazer uma soma de valores infinitos. Qual que é a grande sacada desse tipo de questão? Vocês percebem que ela vai ficando, o pulinho dela vai ficando cada vez menor. Como ele vai ficando cada vez menor, a gente consegue aproximar para um valor finito, para um valor que a gente consegue calcular. Se vocês fizerem essa soma, vocês vão ver que é o seguinte, ó. Vocês vão ver que dá 2, mais 1, 3. Então, 3, mais meio, 3,5, mais 1 quarto, 3,75, mais 1 oitavo, 3,165,
e vai se aproximando cada vez mais do 4. Mas ele não vai chegar no 4. Se eu fizer essa soma, né, se vocês botarem na calculadora e forem somando 1 sobre 32, vocês vão ver que ele vai se aproximando muito de 4 metros. Se eu botar infinitos valores, ele vai chegar infinitamente próximo a 4 metros. Mas ele não chega nunca a 4 metros. Como ele chegou infinitamente próximo, a gente considera que vai dar 4. Então, qual a distância total percorrida pela bola até parar, mesmo que ela continue picando infinitamente, nessa lógica? 4 metros. Todo mundo entendeu isso aqui? É meio viagem, mas foi? Foi? Foi. Vocês já viram a piada de matemático que um número infinito... Essa piada de professor é péssima. Mas aqui, um número infinito de matemáticos entram num bar e um pede um drink, o outro pede meio drink, o outro pede um quarto de drink, o outro pede um oitavo de drink, e daí o barman já entendendo, ele serve 2 drinks. Porque se eu pegar meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32, mais 1 sobre 64, e eu seguir essa lógica, ele vai chegar infinitamente próximo de 1 da unidade. Vamos lá, vamos para parte teórica, como é que a gente vai fazer? Ah, outra coisa. Como a gente tinha falado antes, aquela da PG, a soma da PG finita serve para qualquer razão. Quando a gente está falando de valores infinitos, quando n é infinito, a gente não pode usar aquela para um n maior do que 1 ou menor do que menos 1. Certo? Por quê? Porque se o meu n é menor do que 1, entre menos 1 e 1, ele é uma fração que é 0, alguma coisa. Ou é 1 sobre alguma coisa. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que meu número não vá crescer para um número infinito, que ele vai tender a um valor específico. Certo? Então eu preciso de um valor que ele não exploda, então ele tem que ser entre 0 e 1. Entre menos 1 e 1. Então não vai ser um valor que vai crescer muito. Se for 2, em vez de... Pegando esse exemplo aqui, se ao invés de um meio, ela tivesse uma molinha embaixo e ela aumentasse o pulo, assim, se ela tivesse um propulsor ali embaixo, ela aumentasse, fosse 2, depois 4, depois 8, depois 16, ela ia pular para um valor infinito, não conseguiria fazer essa conta. Então tem que ser entre 0 e 1 para que ele vá convergir, essa inclusive é a palavra, vai convergir para um valor finito. Certo? Então o único jeito de fazer uma PG infinita que vai convergir para um valor finito é se for entre menos 1 e 1. Então é 0, alguma coisa ou 1 sobre alguma coisa. O termo Qn se aproxima de 0. Então, né, se eu pegar qualquer valor multiplicado por 1 meio elevado a infinito, ele vai tender a 0 à medida que o nosso n vai crescer. Então, a soma da PG, isso aqui, esse meu Qn, vai virar 0, vai tender a 0. Isso aqui vai vir para 0. Então, para termos infinitos, a nossa função é esta daqui. É o primeiro sobre 1 menos a razão. Bem mais fácil de se resolver. Ficou claro isso, gente? Tranquila essa formulinha? Barbadex? Exemplo. Seguindo o que a gente tinha conversado, gente, quanto que vai dar isso aqui? Acabei de falar. Para ver quem tá ligado. Não, Pedro, o 4 era do outro exemplo. Próximo de 1, exatamente. Porque é 1 meio mais 1 quarto, então é 0,5 mais 0,25 mais 1. Vai se aproximando de 1. A gente pode chamar, João, como a gente tem os 3 pontinhos aqui, isso aqui quer dizer que ele continua infinitamente, então não precisa dizer que ele é próximo de 1, tá? Isso foi o prof explicando ali, só para vocês entenderem. Pode cravar e falar 1. Isso aqui vale 1. Tá bom? Infinitamente próximo é igual. Então, isso aqui vale 1. Fechou, sem estresse. Usando a nossa fórmula, né? É o que? É o A1, 1 menos a razão. A razão é 1 meio. Então, isso aqui vai dar 1 meio sobre 1 meio. Corta, corta. Fechou 1. Mesmo sendo infinito, nunca vai chegar no número. É que assim, gente, infinito
é um termo que não funciona muito bem com um valor matemático, porque o infinito não é um número. Se eu te falar que 0,9999 e eu botar 1 milhão de 9, quantos 9 tu quiser depois, a tua faixa eu posso dizer que isso é 1. Por exemplo, eu te digo que essa caneta, tá? Tem, supondo, tá? Vou te dizer, ou melhor, essa caneta não ficou mais. Eu tô com um cinto aqui atrás. Um cinto, tá? Eu tenho esse cinto aqui. Eu te digo que esse cinto aqui tem 1 metro. E tu vai pegar uma régua e vai olhar o metro, tá? Vê se tem 1 metro. A tua régua tem uma precisão de 1 milímetro, né? Ela erra por mais ou menos 1 milímetro. Se tu tem a melhor régua do universo e ela erra por 1 trilionésimo de milímetro, infinitamente próximo, pode ser que tenha uma diferença menor do que 1 trilionésimo de milímetro e tua régua não vai pegar. Então, tu pode dizer que isso aqui continua sendo 1. Entendeu essa lógica, Pedro? Se eu não consigo... Eu medindo, eu vou olhar que é igual a 1. Efetivamente é igual a 1? Bom, na teoria, não. Mas para todos os efeitos e para todas as medidas possíveis, é igual a 1. Então, é igual a 1. Se a gente não pode medir, é igual a 1. Vamos lá, exemplinho aqui, ó. Eu não vou dar o tempo para vocês fazerem esse, gente, porque a gente já está quase estourando o tempo e não vou ficar judiando tanto de vocês, guerreiros, que ficam até o último período. É isso aí. Vamos lá, eu vou fazendo aqui, explicando. Pegamos essa figura aqui, ó. Ela é formada por quadrados de lados P1, P2, P2, P3, P4, P5 aqui, respectivamente. A construção é tal que todos esses termos aqui são colineares, então eles formam uma reta. E as bases dos quadrados têm medida 1, 1 meio, 1 quarto e assim por diante. E eu quero saber, no meu exercício, esta distância aqui. Bom, pelo que a gente já tinha visto, essa distância até B, né? Que o B está bem mais pra frente. Até B. Eu quero saber qual que é o valor da minha reta vermelha. Aqui a gente vai ter que fazer uma soma de uma PG infinita. Seguindo essa lógica, pela nossa fórmula, é o quê? É o primeiro, A1, vale 1. 1 menos a razão. Qual que é a razão aqui, gente? 1 meio. Então, se vocês fizerem essa conta, vai dar 1 sobre meio, que é a mesma coisa que 2. Ou vocês podem seguir aquela lógica, né? 1 mais metade mais 1 quarto mais 1 oitavo. Então, meio mais 1 quarto mais 1 oitavo mais 1 sobre 16 vai tender a 1. Então, é 1 mais 1. Então, aqui, 2. Certo, gente? Se aqui vale 1, porque é um quadrado, se aqui vale 1, aqui vale 1, e aqui embaixo vale 2, vocês só fizerem, se vocês fizerem um Pitágoras aqui, já que o quadrado isso aqui é 90, façam um Pitágoras e vocês vão chegar que isso aqui vale raiz de 5. Tranquilo? Simplesinho de entender? É só esse finalzinho aqui que eles colocaram uma geometria junto, mas a questão é igual a outra. E a nossa última questão do dia. Nossa última questão do dia é a seguinte. Eu quero saber a soma das áreas da sequência infinita de triângulos sombreados na figura. Os quadrados têm lado 1, os maiores, né? Então isso aqui tem lado 1. E como é que a gente pode pensar nisso aqui? Bom, eu tenho que saber quanto que vale, primeira coisa, esse triângulo grande, para eu conseguir generalizar e conseguir fazer essa conta. Quanto vale a área desse triângulo sombreado aqui, gurizada? Quanto que vale? Se aqui é o ponto médio. Os triângulos são todos iguais. Um meio vezes 1 meio dividido por 2. Exatamente. Então, 1 meio vezes 1 meio vai dar 1 quarto. 1 quarto dividido por 2. Isso aqui é 1 oitavo. Então, isso aqui, esse quadrado maior, esse triângulo maior, representa 1 oitavo.
Vocês podem fazer de outro jeito, como é que eu fiz na primeira vez, para não fazer a conta. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Como é ponto médio, divido ele em 4, ele é metade. Então ele é metade de 1/4, então ele é 1/8. Certo, isso aqui é 1/8. Como eu fiz um quadrado aqui, que ele vai exatamente nos pontos médios, primeira coisa que eu tenho que fazer é o que aqui, gente? Eu preciso calcular isto aqui. Qual que vai ser o valor desse tamanho, desse quadrado aqui dentro? Porque eu sei que o próximo triângulo é 1/8 desse quadrado aqui. Quanto que vale este valor aqui, gente? O lado do meu quadrado. Bom, eu sei que aqui vale 1/2. E eu sei que aqui vale 1/2. Fazendo um pitágorazinho básico, a gente vai ter que a hipotenusa, que é o lado do quadrado, é igual a 1/4, né? Já fazendo a multiplicação. É o lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Deixa eu só botar aqui. Ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 1/2. A hipotenusa é igual a... Eu não tenho um valor de raiz aqui. Raiz de 1/2. É a raiz de 1/2. Certo, gente? Então, eu já sei que o próximo triângulo ele é 1/8 de um quadrado 1/2. Por quê? Porque a área do quadrado, esse aqui de fora é 1, que é o lado 1, e aqui de dentro é raiz de 1/2 vezes raiz de 1/2, vai dar 1/2. Então, a área aqui é metade da área. Vocês podem fazer isso de forma geométrica, tá? Do mesmo jeito que a gente tinha analisado antes. Isso aqui é os pontos médios. E eu tirar esses triângulos aqui, esse aqui resulta em exatamente metade da área. Então, o que a gente tem? A gente tem 1/8 mais 1/8 da metade. Vamos escrever isso aqui. Então, a soma é igual a 1/8 mais 1/8 vezes 1/2 mais 1/8 vezes 1/4 e assim por diante, gente. Se a gente isolar esse 1/8, que é a coisa que a gente pode fazer, S vai dar 1/8, e a gente tem aqui 1 mais 1/2 mais 1/4, que a gente já acostumou ver. Quanto que dá essa soma ali, gente? A soma dentro do parênteses. Mais metade mais 1/4 vai tender a 2, vai dar 2. Então é 1/8 que multiplica 2, que resulta no final 1/4. Então essa é a soma das áreas da sequência infinita de triângulos, é 1/4 da área do meu quadrado grande. Gente, tudo feito? Alguma dúvida para eu botar na gravação aqui juntos? Não, paro de gravar. Tudo tranquilo? Parar de gravar.